Tá, pessoal, vamos para a resolução da questão 5. É o seguinte, a questão 5, ela é muito longa, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver alguns itens e resolver bem explicado, detalhe por detalhe, e as funções que forem parecidas, vou deixar para vocês resolverem, tá? Então, por exemplo, se eu consigo fazer esse item A, obrigatoriamente esse item B ele vai ser mais tranquilo, entendeu? O item C provavelmente também mais tranquilo. Eu vou escolhendo de acordo com o que eu achar que seria legal explicar. Tá? Vocês vão perceber o quanto é longo. Então vamos lá, item A para começar, para dar o nosso V0. Tá, estude as seguintes funções, ó, as funções seguintes. Aí ele quer que você encontre cada coisa. Tá, em resumo, era melhor ele chegar e te dizer assim, monte o gráfico, tá? Eu acho que seria mais interessante, mas ele colocou esses itens porque se você seguir é, cada passo desse, provavelmente você vai conseguir montar o gráfico, mas ele não quer o gráfico, né? Ele quer que você determine cada item desse, ok? Tá ok. Então eu vou mostrar para vocês a forma, a sequência com que vocês devem pensar para poder resolver isso aqui, tá ok? Beleza. Primeiro ele pede o item I, só dando uma breve explicação aqui, que vai servir para todas as questões. Possíveis máximos e mínimos. Ora, máximos e mínimos, suponha que eu tenha um determinado gráfico aqui, ó, tá? Onde que estão os máximos e os mínimos? Aqui seria o máximo, aqui seria o mínimo, aqui seria o máximo, aqui seria o mínimo, ok? Observe que máximo e mínimo, se eu for olhar minha reta tangente, ele sempre vai ter inclinação que feita com horizontal, inclinação de 0 grau. Se a inclinação é de 0 grau, significa que o coeficiente angular vale zero. Se o coeficiente angular vale zero, significa que a derivada dessa minha função ela é nula, tá? Por quê, professor? Porque a derivada ela não mede a angulação da reta tangente ao teu gráfico. Então, se eu derivar igualar a zero, eu estou procurando o quê? Máximos e o quê? Mínimos, tá ok? Beleza. Item 2. Quando ele te pedir assíntotas horizontais e verticais, o que que é isso? Ora, vamos ver o caso mais comum. Suponha que você tem esse gráfico aqui, ó. Beleza? E aqui, essa reta vermelha vai encontrar o nosso gráfico lá no infinito. E essa reta vermelha corta esse ponto no ponto 2. E aqui se encontraria lá no infinito e corta o ponto 1. Ok? O que que é a assíntota nesse caso? Ora, eu vou ter duas. Uma seria x igual a 1, que seria a equação dessa reta vertical, e a outra seria y igual a 2, que seria a equação dessa reta horizontal. Então, essas são as minhas assíntotas, que são a equação as assíntotas são retas que encontram a minha curva no infinito, tá? Então, outra pergunta, professor, ela precisa ser horizontal ou vertical? Obrigatoriamente? Não. Se eu tiver um caso assim, eu tiver uma curva dessa forma, não, desculpa, uma curva assim, tá? A minha assíntota aqui, ó, ela provavelmente vai ser essa aqui, ó, encontrando a minha reta lá no infinito. Então ela não vai ter mais esse tipo de equação. Já vai ter uma equação, sei lá, 3x menos 2y mais 6 igual a zero, entendeu? Tá, e como que eu acho
essa equação, professor? Ora, você pode encontrar aplicando o conceito de limite. Seria o limite da minha função y quando o meu x tende a mais ou menos infinito, tá? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar justamente o ponto onde esses gráficos vão se tocar, tá? Então, resolvendo as questões, a gente vai entender melhor isso aqui. E o item 3, deixa eu apagar para criar espaço. O item 3, ele fala de intervalos de crescimento e decrescimento. Ora, o item 3 não precisa nem explicar, né? Ele quer saber onde a função é crescente e é decrescente, e separar isso por intervalo. E o ponto de inflexão? O que seria um ponto de inflexão? Ponto de inflexão, pessoal, é o ponto onde ela está na transição do intervalo crescente para o decrescente ou o contrário, do decrescente para o crescente. Exemplo, está aqui essa minha curva, tá? Ponto de inflexão, nesse caso, seria mais ou menos bem aqui, ó. Seria mais ou menos bem aqui. Nesse caso, aqui. Seria o ponto, ó. Aqui minha função, ela está tendo esse comportamento. De repente ela mudou a concavidade, ó. Nesse ponto foi o ponto da mudança. Então isso aqui é ponto de inflexão. Como que eu determino o ponto de inflexão, professor? Você pega a derivada segunda da minha função igual a zero. Professor, mas por quê? Por que isso dá certo? Ora, a derivada primeira não mede a inclinação da minha reta. Se eu derivar, eu vou ter a taxa de variação da inclinação da minha reta. Se eu digo que essa taxa de variação da minha inclinação da reta é nula, é porque ela não está variando a inclinação naquele determinado ponto. Ou seja, é o meu ponto de inflexão. É o ponto onde ele exatamente muda o comportamento de crescente para decrescente ou o contrário, decrescente para crescente. Ok? Vamos resolver a questão agora. Tá, então resolvendo item A. Y igual a x mais 2 sobre x. Tranquilo. Primeiro caso, possíveis máximos e mínimos. Tá? Bom, para você tirar essa dúvida de possíveis máximos e mínimos, você obrigatoriamente tem que ter as duas derivadas. A derivada primeira e a derivada segunda. A derivada primeira dessa função em relação a x vai dar o quê? Derivada de x dá 1. Tá? A derivada disso vai ser mais 2 vezes x elevado a menos 1, aí eu vou e derivo. Y' vai ser 1 mais esse menos 1 desce multiplicando, então vai ficar menos 2 vezes x, e eu diminuo 1 grau, menos 2. Tá? Ou seja, y' é igual a 1 menos 2 sobre x ao quadrado. Já fez isso aqui várias vezes, ok? Beleza. Aí eu vou pegar essa daqui que está mais fácil e vou derivar uma segunda vez. Derivada de 1 dá o quê? Dá 0 menos, né? Menos 2 vezes a derivada disso. Derivada disso, pessoal, dá menos 2 vezes x, diminuo 1 grau, menos 3. Ok? Ou seja, y duas linhas vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 sobre x ao cubo. Beleza? Então essa daqui é minha derivada primeira. E essa aqui é minha derivada segunda. Tudo bem? Ok. Como que eu sei como que eu faço para achar ponto de máximo ou mínimo? Ora, o que eu faço? Eu igualo a derivada primeira a zero. Não é assim que eu aprendi? Igualando isso aqui a zero, eu vou ter 1 igual a 2 sobre x ao quadrado. Então eu encontro
que x é mais ou menos raiz de 2. Tá, mas eu não sei quem é máximo aqui e quem é mínimo aqui, tá? Ok. Existe um teorema que a gente chama de teste da derivada segunda para extremos relativos, tá? O que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, deixa eu anotar ele aqui que fica mais organizado. Bom, primeiro caso, se a minha derivada segunda, tá, nesse meu x der negativo, então é porque isso aqui é um ponto de máximo no meu extremo relativo. Já se essa minha derivada segunda der positiva, significa que é um ponto de mínimo, tá? Professor, não entendi. Só para você aprender até a decorar, né? Ó, isso aqui é um ponto de quê? É um ponto de mínimo, né? Observe que as retas aqui, ó, as retas tangentes, quando elas vão chegando no meu ponto de mínimo, elas estão deitando, ó, tá? E quando ela passa do ponto mínimo, ela está o quê? Ela está aumentando a angulação dela, tá? Ou seja, ó, tanto antes quanto depois, a taxa de variação da minha inclinação, ela é positiva, porque ela está aumentando, ó. Aqui ela está o quê, ó? Está crescendo. E antes aqui, ó, também está crescendo, né? Porque se antes eu tinha, isso aqui é horizontal, esse ângulo, agora eu vou ter esse ângulo, tá? Beleza? Aqui do mesmo jeito, ó, o ângulo está o quê? Está sempre aumentando. Tranquilo? A mesma coisa se for um ponto de mínimo. Se eu for procurar minhas derivadas aqui, ó, aqui é o meu ponto de mínimo. Aqui, aqui, aí eu vou traçar essas duas derivadas. Observe aqui, ó, que com a horizontal, esse ângulo e agora esse, ele está o quê? Diminuindo, ó. Por isso que ele é um ponto de máximo, porque a minha derivada, ó, a minha taxa de variação está diminuindo. Mesma coisa aqui, ó, aqui esse ângulo está diminuindo. Então é isso que quer dizer esse teorema. Ou seja, pessoal, simples. Eu não acabei de calcular a minha derivada. A minha derivada primeira igualei a zero, encontrei mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Então eu faço o teste, ó. Y, duas linhas de raiz de 2. Eu vou ter o quê? Um valor positivo. Y, duas linhas de menos raiz de 2. Eu vou ter o quê? Um valor negativo. Significa que o quê? Isso aqui vai ser um ponto de quê? De mínimo, é o contrário, é só decorar. E aqui não deu negativo, então aqui é um ponto de máximo. Então, item 1 resolvido, ok? Item 2. Item 2 ele diz assim, ó. Assíntotas horizontais e verticais. Não é isso? Assíntotas horizontais e verticais. Tranquilo. O que você tem que se preocupar na hora de você procurar o valor das assíntotas? Bom, para você procurar o valor da assíntota, o ideal é você aplicar o conceito de limite, tá? Mas você não precisa, como é que eu posso falar? Você não precisa, às vezes, calcular o valor do limite para calcular uma assíntota. Por exemplo, para esse nosso caso, como a gente sabe que a nossa função, deixa eu anotar ela aqui, ó, y igual a x mais 2 sobre x, tá? Ok.
eu poderia fazer aqui, ó? Eu sei claramente aqui que o meu x, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser, desculpa, não pode ser zero, não é? Sim ou não? Por que que ele não pode ser zero? Porque o ponto zero aqui, quando ele dividiu 2 por zero, essa divisão ela não existe, tá? Então significa que aqui eu tenho uma indeterminação. E é bem aqui onde eu vou procurar a tal da minha assíntota, tá? Na hora que eu achar essa indeterminação, aí o que que eu faço? Eu aplico o limite do meu y, que é a minha função, quando o x tende a zero pela direita ou quando também calculo o limite de y quando x tende a zero pela esquerda. Fazendo isso aqui, pessoal, o que que eu vou encontrar aqui, ó? Eu vou encontrar o limite de x mais 2 sobre x quando x tende a zero pela direita. Ora, se o x tende a zero pela direita, ele tende a zero por valores negativos, né? Então aqui vai dar zero de qualquer jeito. Aqui eu tenho mais, lembra do conceito de limite? E aqui ele vai tender o zero com caráter o quê? Positivo. Então mais com mais, essa fração ela vai tender a mais infinito, tá? Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Limite quando x tende a zero pela esquerda. Mesma coisa, ó. Limite x tendendo a zero pela esquerda de x mais 2 sobre x. Vai ser o mesmo raciocínio, né? Ó. Aqui vai dar zero. Aqui, como é positivo e o x tende a zero com caráter negativo, mais com menos dá menos. Então, a fração tende a menos infinito. Ok, pessoal? Ou seja, eu acabei de descobrir que na montagem do meu gráfico, vou fazer um esboço aqui, ó. Eu já tenho informações suficientes para eu fazer um esboço bem legal dele, ó. Porque, ó, se o x tende a zero pela direita e o meu y deu o quê? Mais infinito, significa que ele vem daqui, ó. E aí, como eu encontrei que o mais raiz de 2, que deve estar aqui, é um ponto de mínimo, confere, ó. Ponto de mínimo, aí ele deve aumentar para cá. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. X tende a zero pela esquerda, deu menos infinito. Então ele vem daqui e eu sei que o menos raiz de 2 deu ponto de máximo. Então ele deve aqui, ó, chega no ponto de máximo, depois tem o mesmo comportamento. Isso aqui já é um esboço bem legal do meu gráfico, tá? Então, assíntotas horizontais e verticais. Ora, observe que a minha assíntota é a equação da minha reta que encontra o meu gráfico no infinito, tá? Então, a minha assíntota aqui vai ser o quê? Vai ser x igual a zero. Que equação, que reta é essa x igual a zero? Ora, é o meu eixo y. Entendeu? Essa reta aqui, que é a reta correspondente x igual a zero. Essa é a minha assíntota vertical. Professor, e a assíntota horizontal, ela existe? Não, ela não existe, tá? Porque uma reta horizontal, ela nunca vai encontrar o meu gráfico no infinito, tá ok? Item 3. Deixa eu apagar aqui as minhas derivadas. Item 3. Intervalos de crescimento e decrescimento. Ora, andando aqui da esquerda para a direita, ó, do menos infinito até o raiz de 2, o menos raiz de 2, menos infinito aberto, né?
e o menos raiz de 2, posso dizer fechado, tá? A minha função, ela tem comportamento o quê, pessoal? Tem comportamento crescente, né? E do menos raiz de 2, tá? Até o zero, observe que o zero é aberto, tá? Porque o zero não entra. O meu intervalo de crescimento é decrescente. Mesma coisa, ó. Agora do zero aberto até o mais raiz de 2 fechado, a minha função é o que? Decrescente. E do mais raiz de 2 fechado e do mais raiz de 2 até o zero, ou desculpa, até o mais infinito aberto, ela vai ser o que? Crescente, tá? E tem 4 pontos de inflexão. Ora, o que são pontos de inflexão? Pontos de inflexão, pessoal, deixa eu apagar aqui também para ter espaço. Lembra quando tinha dado, lembra o valor da minha derivada segunda? Eu vou precisar dela. Por quê? Suponha que eu tenha essa curva aqui, ó. Ponto de inflexão é o ponto exato onde eu tenho a mudança da concavidade do meu gráfico. Aqui, ó, ele estava com essa concavidade e mudou, tá? Ou seja, é o ponto onde a minha reta tangente ela não tem uma taxa de variação positiva nem negativa. Ela tem uma taxa de variação nula, tá? É o ponto exato onde ela muda a sua determinada variação, tá ok? Então, ponto de inflexão, basta eu dizer que a derivada segunda é nula. Ora, lembra que a nossa derivada segunda tinha dado 4 sobre x3? Lembro. Isso aqui pode ser zero. Existe x para isso? Não existe, né? Então, não tem ponto de inflexão, tá? E realmente aqui no nosso esboço, dá para ver que não há uma mudança de concavidade, né? Ó, não existe essa mudança como nesse gráfico que a gente fez. Tranquilo? No começo as ideias podem parecer difíceis, tá? Mas com o tempo vocês vão conseguir resolver esse tipo de questão na moleza. Deixa eu ver a próxima aqui. Ó, item B é um item bem simples, tá? Porque é uma equação polinomial. Equação polinomial seria o exemplo ideal para vocês poderem resolver isso aqui. Item C é outro exemplo mais simples ainda, porque é uma equação polinomial. O item D, aí o negócio já fica diferente, ó. Resolvendo o item D, eu já estou encaminhando vocês para resolver o item E, o item J, o item H, o item F, G, com a mesma ideia, tá? Então, vamos para o item D. Y igual a x sobre raiz de x2 menos 1. Tá. Primeira coisa, né, pessoal? Calcula a derivada. Vou anotar isso aqui de uma forma melhor, que é x sobre x2 menos 1 elevado ao meio. É assim? O que é que eu faço? Aqui é o meu f, embaixo é o meu g. Não é assim? Aplicando a derivada, já sem cores, porque eu acho que vocês já estão acostumados, vai ficar de baixo ao quadrado, ou seja, x2 menos 1 ao quadrado, elevado ao meio, vai dar x2 menos 1. Repito a de baixo, ou seja, x2 menos 1 elevado ao meio,
e multiplico pela derivada de cima. Derivada de x dá 1. Menos, repito, a de cima, que é x, e multiplico pela derivada da de baixo, que é a g. Ou seja, vezes 1 meio, vezes x2 menos 1 elevado a 1 meio menos 1, que vai dar menos 1 meio, vezes a derivada do que está dentro, né? Não posso esquecer da minha regra da cadeia. Ou seja, vezes 2x. Tá ok? Beleza. Então, y' dá o quê? Dá x2 menos 1 elevado a 1 meio. Esse 2 corta com esse 2, então vai dar menos x ao quadrado sobre x2 menos 1 elevado a 1 meio. Tudo isso dividido por x2 menos 1. Tiro o MMC, y' dê igual x2 menos 1 é esse elevado ao meio. É esse MMC aqui, tá, pessoal? Dividido por 1 vezes isso vai dar x2 menos 1, tá? Menos x2 menos 1 dividido por x2 menos 1, tudo isso elevado ao meio, vai dar 1. Então, menos x2. Tudo isso dividido por x2 menos 1, tá? Observe, ó, que aqui eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar x2 menos x2, ou seja, vai dar menos 1. Então, y' vai dar menos 1 dividido. Isso aqui vai multiplicar com x2 menos 1 elevado ao meio, ou seja, vai dar x2 menos 1 elevado a 1 mais o meio, ou seja, 3 meios. Ok? Beleza. Tá aí minha derivada primeira. O que é que eu vou precisar fazer também, pessoal? Minha derivada segunda. Mesma coisa, derivada segunda vai dar... aqui eu posso escrever assim para ficar melhor, para eu encontrar a minha derivada segunda. Ó. Fica menos 1 vezes x2 menos 1 elevado a menos 3 meio. Aplicando aqui, ó, nessa função aqui, que é a mesma coisa que essa, mas é melhor de enxergar, vai ser menos 1 vezes menos 3 meios, vezes, repito aqui, x2 menos 1, diminuo de 1, ou seja, menos 3 meios menos 1, e multiplico pela derivada de dentro, que é o quê? Vezes 2x. Observe que o 2 cancela com o 2, tá? Então eu vou ter y, duas linhas, vai ser menos com menos dá mais, ou seja, 3x dividido por x2 menos 1, menos 3 meio com menos 1 dá menos 5 meio, quando eu passo para baixo eu vou ter 5 meios, tá? Beleza. Para eu criar espaço, pessoal, já vou fazer diferente do que eu fiz na passada. Vou apagar todo esse cálculo aqui, que vocês já sabem fazer, e vou anotar já o resultado pronto. O meu y' deu menos 1 sobre x2 menos 1 elevado a 3 meios, e o meu y duas linhas deu 3x sobre x2 menos 1 elevado a 5 meios. Ok? E vou apagar toda essa conta que eu fiz aqui para ter espaço. Ok. Então, possíveis máximos e possíveis mínimos. E tem I. Então, vamos lá. Item I. O que é que eu faço? Pego a minha derivada primeira e igualo a zero. Não é assim que eu faço? É. Tá. Eu consigo igualar isso aqui a zero? Será que eu consigo? Esse y' vai ter algum valor nulo? Não consigo, né? Ó? Porque aqui o denominador não pode ser nulo, tá? E aqui em cima não tem
nenhum valor que eu consiga anular. Ou seja, eu não tenho valores nos quais a minha derivada primeira é nula. Ou seja, não tenho máximo ou mínimo. Tranquilo? Item 2. Assíntotas horizontais e verticais. Ora, para eu fazer a assíntota, pessoal, lembra o que eu tenho que fazer? Limite, né? Lembre que aqui, ó, tem um valorzinho aqui no meu domínio que ele não pode assumir, né? Que é o 1 e o menos 1. Lembra? Ó? X tem que ser diferente de 1, de mais ou menos 1. Tá ok? Então eu vou fazer esse primeiro caso aqui, ó. Limite de 1, ou de x tendendo a 1 pela direita. Tá? Qual que é a minha função? É x sobre x2 menos 1 elevado ao meio. Tá? Beleza. Observe que aqui em cima vai dar 1 e aqui embaixo vai dar 0. Ok? Ou seja, isso aqui tudo tende para mais infinito. Beleza? Ou seja, meu limite tende para mais infinito. Mesma coisa aqui, ó. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Tá? Eu vou ter x sobre x2 menos 1 elevado ao meio. Não vai mudar nada aqui, né, pessoal? Porque se ele está tendendo a 1 pela esquerda, é valor negativo, então o raciocínio vai dar... Não, desculpa, não é valor negativo e o raciocínio vai ser semelhante, mais infinito. Então, fazendo aqui agora, ó, limite de x sobre x2 menos 1, quando x tende a menos 1 pela direita. Tá? Bom, aqui em cima vai dar menos 1. Aqui, menos 1 ao quadrado, eu vou ter 1. 1 menos 1 dá 0. Certo? Ou seja, aqui vai tender o que, pessoal? Vai tender para menos infinito. E quando eu fizer a mesma coisa, limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, de x sobre x2 menos 1, eu vou encontrar o menos infinito do mesmo jeito. Tá ok? Beleza. Ou seja, mesmo caso, ó, quando... Deixa eu tentar fazer o esboço aqui. Só o esboço. Eu tenho pontos aqui, ó, que são o 1 e o menos 1. Eles vão ser pontos críticos para mim. Então, observe que quando o x estiver tendendo a 1, são valores positivos. Se eu for olhar para o meu y, se eu for, por exemplo, pegar o valor 2 aqui, tudo isso aqui vai dar positivo, ou seja, o meu y é positivo. Então, ele está nessa parte de cima, não está na de baixo. E quando ele tende a 1, ele vai para onde? Para o mais infinito. Se aqui é o 1, ó, então o meu gráfico ele é assim, ó. Entendeu? Ou seja, o meu gráfico vem lá do mais infinito. Mesmo raciocínio aqui, ó. Se aqui é menos 1, o meu gráfico ele já vai vir do menos infinito, tá? E vai ter esse comportamento aí. Beleza? Ok. Eu tenho que fazer outra análise aqui, né? O que seria essa outra análise? Seria a continuidade do meu gráfico. Porque se ele não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo, significa que talvez ele vá diminuindo aqui até encostar no meu eixo x. Ou seja,
seria o ponto onde o meu y, tenderia a zero, tá? Que ponto é esse? Se eu pegar o x aqui, ó, e igualar a zero, o que que ocorre? X igual a zero, zero aqui. Aqui eu vou ter zero, raiz de menos 1. Então não pode, né? Então aqui eu também não vou ter nada aqui. O que eu tenho que fazer agora, ó, é saber para onde minha função vai quando x tende a mais ou menos infinito. Que aí eu vou saber o comportamento dela para cá e para cá. Entendeu? Então deixa eu apagar e fazer o raciocínio semelhante. Então vamos lá. Limite da minha função x sobre x2 menos 1 elevado ao meio, quando o x tende a mais infinito, seria tendendo para cá. Bom, o que que ocorre? Ó? Aqui vai dar infinito, aqui vai dar infinito, vai dar uma indeterminação. Ou eu aplico o L'Hopital, ou então eu passo o x aqui para dentro, dividindo. Eu prefiro, pessoal, fazer logo o que eu aprendi, ó, em limite. Esse x, ele passa para cá dividindo, ó. Lembra daquela jogada? E aqui agora eu coloco x2 elevado ao meio, entendeu? E aqui era para ter o limite, mas eu não vou escrever. Então vai ficar 1 sobre x2 menos 1 sobre x2 elevado ao meio. Lembra dessa jogada? Tá? Então, limite, quando o x tende a mais infinito, isso aqui vai dar o que? 1 sobre, esse x2 corta com x2, vai ficar 1 menos 1 sobre x2, tudo isso elevado ao meio. Se ele tende a mais infinito, ó, isso aqui tende a quê? Tende a zero, então vai ficar 1 dividido por 1. Então, meu limite todo tende a 1, tá ok? Ou seja, ó, o meu gráfico aqui ele não toca o meu eixo x. Ele vem até o 1 aqui, ó. Ele vai encontrar esse eixo. Deixa eu fazer de verde aqui. No infinito. Obrigatoriamente, o de baixo vai ser o mesmo raciocínio. Então, acabei de fazer o meu esboço, ó. Entendeu? Aqui a mesma coisa. Tá? Aqui ficou mal desenhado, mas o esboço é esse. Então, intervalos, assíntotas horizontais e verticais. Bom, assíntota horizontal, eu tenho x... desculpa, assíntota vertical é x igual a 1 e x igual a menos 1. Essas aqui são as verticais. E as horizontais vão ser essas daqui, ó. Ou seja, y igual a 1 e y igual a menos 1. Beleza? Tranquilo. 1, 2, 3. Intervalos de crescimento e decrescimento. Intervalo de crescimento e decrescimento. Aqui fica fácil também, né? Por exemplo, aqui ela é decrescente, tá? Em todo esse intervalo, ou seja, do 1 para o mais infinito, ela é decrescente, tá? E aqui ela também é decrescente, ó, do menos infinito até o menos 1, beleza? Pontos de inflexão. Pontos de inflexão são os pontos onde a derivada segunda é o quê? É nula. Então, qual ponto aqui eu vou encontrar a derivada segunda nula? Seria o x igual a zero, tá? Só que o meu x ele não pode ser igual a zero, porque minha função não existe. Ou seja, eu também não tenho ponto de inflexão, tá ok? E está resolvida a nossa questão. Vamos agora
fazer uma análise aqui. Item H vocês farão tranquilo, assim como o item G, o item F e o item E, tá? É o mesmo raciocínio. Um raciocínio diferente seria o item I, porque aí se eu resolvo o I, vocês vão saber resolver o K, tá? Então item I. Mesma coisa, né, pessoal? Calculo derivada primeira, tá? Não, desculpa. Deixa eu anotar a função primeiro. Y igual a x vezes e elevado a menos x, tá? Derivada primeira, regra da multiplicação. Então vai ficar x derivada de x vezes e elevado a menos x mais x vezes a derivada de e elevado a menos x, tá? Então y' derivada de x dá 1, então vai ficar e elevado a menos x mais x vezes a derivada disso aqui vai dar e elevado a menos x vezes a derivada do menos x, que dá menos 1. Ou seja, y' dá 1 sobre e elevado a x menos x sobre e elevado a menos x. Tranquilo? Ou desculpa, mais x aqui. Ou seja, y' vale 1 menos x dividido por e elevado a x. Ok? Beleza. E a derivada segunda, que eu sei que eu vou precisar? Derivada segunda. Aqui eu faço o que, ó? Regra do quociente. Então aqui vai ficar e elevado a x ao quadrado, e elevado a x vezes a derivada de 1 menos x menos 1 menos x vezes a derivada de e elevado a x. Então y duas linhas dá e elevado a x vezes tudo isso dividido por x ao quadrado. Isso aqui, a derivada de 1 dá 0 e a derivada de menos x dá menos 1. Menos 1 menos x, a derivada de e elevado a x dá e elevado a x. Ok? Então, y duas linhas. Aqui vai dar menos e elevado a x. Aqui eu vou ter menos e elevado a x mais x e elevado a x. Tá? Dividindo esse monte e elevado a x, eu vou ter y duas linhas. Ou seja, era melhor ter dividido logo aqui, ó. Isso corta com esse aqui, tem que cortar aqui também porque aqui é menos, né? Então, y duas linhas vai dar menos 1 mais x sobre o que sobrou, elevado a x. Ou seja, y duas linhas dá x menos 2 sobre e elevado a x. Então, vou apagar, vou anotar só o meu resultado, tá? Que é o que interessa para eu poder fazer o estudo dos meus itens. Então, y' deu 1 menos x sobre e elevado a x e o y duas linhas deu x menos 2 sobre e elevado a x. Ok? Tranquilo. Então, professor, item 1, possíveis máximos e mínimos. Tá. O que é que eu faço? Igualo a derivada primeira a zero. Tá? Para ela ser zero, significa que o x tem que ser, o único valor é x igual a 1. X igual a 1, aí eu vou e vejo quanto é que vale y, duas linhas de 1. Vai dar 1 menos 2 sobre e elevado a 1. Ou seja, vai dar menos 2 sobre e. Ou seja, isso aqui é negativo. Se é negativo, pessoal, é porque no x igual a 1, eu tenho um ponto de quê? Ponto de máximo, pelo meu teorema, ok? Beleza.
Item 2. Possíveis máximos e mínimos. Tá. Olho para a minha função, x vezes e elevado a menos x. Tem algum valor que seja um ponto crítico aqui? Um valor que eu não possa assumir? Não tem. O meu domínio cabe todos os x reais. Então, eu já fico mais despreocupado. Então, para eu saber o comportamento dele, eu já posso tentar fazer um esboço aqui, ó. Observe, ó, que o meu y é x sobre e elevado a x. É isso? Então, fazendo um esboço aqui do meu gráfico, eu sei que o x igual a 1, ele é um ponto de quê? Ele é um ponto de máximo. Tá ok? Beleza. Quando eu venho, quando eu passo, vamos descobrir o valor aqui, ó. X igual a 1 deu o quê? 1 dividido por e, tá? Vai dar 0, alguma coisa, tá? Mas então não me interessa o valor. Eu só sei que esse ponto aqui é um ponto de máximo. Se é um ponto de máximo, significa que o meu gráfico, ele tem essa cara, ó. Entendeu? Agora, para onde ele vai aqui e aqui eu não sei. Aí eu vou ter que saber. Entendeu? Como é que eu sei? Aplico o valor de limite. Limite de x sobre e elevado a x quando x tende a mais infinito. Aí eu vou saber para onde é que ele está indo aqui, ó. Observe que, olhando aqui eu vou ter uma indeterminação, né? Vou ter infinito sobre infinito. Fazendo L'Hopital, a derivada de cima dá 1 e a derivada de baixo dá e elevado a x. Então, indo para o infinito aqui, aqui vai dar mais infinito, 1 dividido por mais infinito, tudo isso tende a zero. Ok? Beleza? Ou seja, o meu gráfico, ele deve encontrar ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Tá, é bom frisar que como eu não encontrei nenhum ponto de mínimo, ele não tem essa caída assim. Então, ele vai caindo e vai encontrar no mais infinito. Ok? Beleza. A mesma coisa eu posso fazer assim, ó. Para entender o que acontece aqui, ó, nessa passagem. Observe que no x igual a zero, ó, x igual a zero, ele zera, né? Então eu já descobri aqui que o meu gráfico ele vai caindo e vai passar pelo ponto zero. Daqui para cá eu não sei, mas tem como eu descobrir. Limite de x sobre e elevado a x quando x tende a menos infinito. Bom, quando ele tender a menos infinito, eu vou ter a mesma coisa. Aplico o L'Hopital. Deixa eu colocar aqui, só para vocês não esquecerem. Aqui eu vou ter 1 dividido por e elevado a x. Elevado a x, sendo que o x tende a menos infinito, né? Então vamos tomar cuidado com isso aqui. Vai dar 1 sobre e elevado a menos infinito, ou seja, vai dar deixa eu ver se eu não faço besteira aqui, meu Deus. Dá 1. Será que eu posso derivar? Não, dá. Dá 1 e aqui dá e elevado a x. X tendendo a menos infinito. Eu substituo. Tá o quê? Então, dá 1 sobre e. Vai dar 1 sobre e. Elevado a infinito. Tranquilo. Isso aqui tende a zero, né? E 1 tendendo a zero vai dar mais infinito. Tá ok? Beleza.
Eu só não estou conseguindo entender para onde que esse meu gráfico está indo, porque está dando mais infinito, significa que ele vai subir aqui. Deixa eu pensar direito. Tá. Ele não pode. Ah, entendi, pessoal. Eu fiz algo muito errado aqui, ó, no conceito de limite. Observe que o x está tendendo a menos infinito, ok? Aqui. Então, isso aqui, ele tende a zero, mas o zero com caráter negativo, ok? Não tem sentido isso aqui dar mais infinito, então o erro deve estar bem aqui. E é isso mesmo. Isso aqui dá zero com caráter negativo. Então aqui não dá mais infinito, ó. Isso aqui dá menos infinito, ok? Então, o meu gráfico, ó, ele vai encontrar, ele quando o x estiver tendendo a menos infinito, ele vai encontrar o y no menos infinito. Ou seja, ele continua assim, tá ok? Bom, então praticamente eu resolvi minha questão inteira, né? Uma dúvida ocasionou a resolução da questão praticamente inteira. Assíntotas horizontais e verticais, tá? Bom, assíntotas aqui pelo gráfico dá para você ver que elas não existem, né? Por que que elas não existem? Porque eu só vou encontrar o meu gráfico quando x tende a menos infinito no ponto do y menos infinito. Então, isso não gera uma assíntota, tá? Não vai ter uma reta que vai encontrar ele no infinito, tá? A mesma coisa aqui. Eu não vou encontrar uma reta que encontra o meu gráfico no infinito, tá ok? Então, beleza. Não há assíntotas, intervalos de crescimento e decrescimento. Observe que aqui a minha função está crescendo, 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 parou, e aqui ela vai decrescer, tá? Pontos de inflexão, deve existir um ponto de inflexão, deve ser bem por aqui, mas vamos ver. Basta ver onde que o y duas linhas é igual a zero. Onde que é, pessoal? Olhando aqui, ó, no x igual a 2. Então esse aqui é o meu x igual a 2 é o meu ponto de inflexão, ok? Então resolvido o meu item I. O item J dá para fazer, o item K mesmo raciocínio, o item Y, pessoal, basta você, é muito simples, é uma questão semelhante a esses aqui, ó. Basta você encarar o Y como x elevado a 3 meios menos x. Acabou, tá? E o item M seria um item mais diferente aqui, mas também o raciocínio é o mesmo. Mas eu vou montar o item M aqui para vocês. Item M. Y igual a x vezes ln de x. Y', já vou e calculo direto. Como eu estou multiplicando aqui, fica derivada de x vezes ln de x mais x vezes derivada de ln de x. Então, y' dá 1 vezes ln de x, dá ln de x, mais x vezes. Derivada de ln de x, pessoal, dá 1 sobre x. Ok? X vezes 1 sobre x vai dar 1. Então, y' dá ln de x mais 1. Ok? Derivando a segunda vez, vai ser derivada de ln de x mais derivada de 1. Y duas linhas vai dar derivada de ln de x dá 1 sobre x e derivada de 1 dá 0, tá? Então, deixa eu apagar para eu poder anotar todos os resultados aqui. Então, eu vou ter y' igual a 1 mais ln de x e y
duas linhas igual a 1 sobre x. Beleza? Tranquilo. Item 1 ele vai pedir possíveis máximos e mínimos, você iguala a zero, né? 1 mais ln de x igual a zero, tá? Então, ln de x é igual a menos 1, então é porque x é e elevado a menos 1, aplicando a propriedade de logaritmo, tá? Ok? Que é aquela do sentido assim, ó. Entendeu? X é igual a e elevado a menos 1, beleza? Ou seja, x é igual a 1 sobre e. Esse aqui é um ponto de máximo ou de mínimo. Como é que eu sei? Jogo ele na derivada segunda. Y duas linhas de 1 sobre e vai dar 1 sobre e, que vai dar e, que é positivo. Ou seja, isso aqui é um ponto de quê? De mínimo. Beleza? Então já dá para eu tentar fazer o esboço do meu gráfico. Para eu saber o que eu estou fazendo. Aqui y, aqui x, tá? Ponto de mínimo 1 sobre e, ou seja, vai dar 0, alguma coisa, tá? Vamos dizer que aqui é 1 sobre e. Aqui é um ponto de mínimo. Se eu jogar 1 sobre e no meu y, eu vou ter aqui, ó, só o rascunho. Y é igual a 1 sobre e vezes ln de e elevado a menos 1, tá? Esse menos 1 ele desce multiplicando e ln de e dá 1. Então vai dar menos 1 sobre e. Ou seja, deu menos 1 sobre e, esse valor de 1 sobre e. Aqui, ó, menos 1 sobre e. Aqui é o meu ponto de mínimo, ok? Deixa eu apagar. Ok. Existe alguma indeterminação aqui, pessoal? Ó, existe. O que que ocorre? O meu logaritmando, ele tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero. Entendeu? Então, não existe gráfico aqui da esquerda para a direita. E o zero também, ele é bolinha aberta aqui, ó. Porque eu não posso ter x igual a zero. Não existe logaritmo de zero. Ok? Beleza. Mas, como isso aqui é um ponto de mínimo, tá? Eu já posso imaginar que o meu gráfico, ou ele vai ser assim, ó, tá? Se ele é mínimo, ele vai ser assim, não é isso? E também posso tentar procurar se há algum ponto de inflexão, ó. Olhando para o meu gráfico, não vai haver mudança de concavidade, ó, que não, jamais eu vou conseguir zerar o meu ponto de inflexão, entendeu? Então ele vai continuar subindo aqui, ó, e ele vai tocar o meu eixo x, né, que ele não vai parar de subir. Então eu posso encontrar o valor que ele corta o meu eixo x. Seria o ponto onde o que? Ln x vezes ln de x é igual a zero. Eu vou encontrar esse ponto. Fazendo aqui, pessoal, ó, eu vou ter x igual a 1. É a única situação, ó. Porque ln de 1 dá o quê? Dá zero. Aí 0 vezes 1 dá zero. Então, o meu gráfico ele vem aqui, continua subindo e corta bem aqui no 1, tá? E ele continua subindo aqui. Será que ele corta o eixo y? Não corta, né? Ou seja, ele vem para aqui, ó. Tá ok? Aí ele vai, pergunta, assíntotas horizontais e verticais. Bom, o meu gráfico ele vai continuar subindo aqui até o infinito, né? Então não vai ter assíntota para cá e nem assíntota para cá, tá?
Ponto de inflexão, já vi que não. Intervalo de crescimento e decrescimento. Aqui ela é o que? Decrescente, e daqui para cá ela vai ser crescente, desse ponto para a direita. Ok? Então, pessoal, mesmo raciocínio item N, e assim dá para continuar fazendo as questões.